aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física com seu professor Dadson Leite, ok? E hoje nós vamos falar sobre reflexão da luz, importantíssimo, ok? Então nós vamos começar falando sobre fenômenos da óptica geométrica, fazer uma breve introdução, relembrar alguns conceitos que vocês já viram, ok? Projetar o que a gente vai ver um pouquinho para frente. Vamos falar sobre a reflexão da luz de fato. Vamos falar sobre espelhos planos e formação de imagem em espelhos planos. Ok? Então fica ligado nessa aula. Certo? Bem facinho, algo que vocês já conhecem no dia a dia. Vamos só dar um formalismo científico para isso. Ok? Então vamos lá. Então, fazendo uma breve introdução à óptica geométrica, né, aos fenômenos da óptica, lembrando lá o que vocês já viram, né? Então, nós vamos estudar aqui fenômenos, né, que ocorrem através de situações que envolvam, né, a propagação da luz. Então a gente sabe que a luz ela se propaga seguindo alguns critérios. Se propaga em linha reta, né, um feixe de luz não atrapalha o outro, né, não há interferência entre eles, ok? E o caminho de ida de um feixe de luz também pode ser o de volta, sem problema algum, ok? Então a luz, né, os fenômenos da óptica, elas estão muito presentes, né, no nosso dia a dia. O próprio fenômeno da visão é um fenômeno de óptica, certo? Então a luz ela consegue entrar, né, nos olhos e gerar a sensação da luz por causa desse fenômeno da óptica. Okay? Você só consegue enxergar os objetos por conta disso, por conta de um fenômeno da óptica geométrica que nós vamos olhar aqui hoje, né? E as máquinas fotográficas, né? A própria TV que você está assistindo essa aula, ok? Ela gera esse fenômeno também da óptica. Então, você vai ver aí inúmeros exemplos no dia a dia que vai relacionar esses fenômenos, certo? Então, os fenômenos que nós vamos ver, né, na aula de hoje é a reflexão da luz, certo? Mas também existe a refração e a absorção da luz. Já foi dada uma pincelada sobre esses conteúdos, reflexão, refração e absorção em aulas anteriores, ok? Então, nós já falamos sobre reflexão, logicamente, que não foi de uma forma tão aprofundada. Já falamos sobre refração também, não foi de uma forma tão aprofundada, foi só apresentado para vocês que existe esse fenômeno. E o fenômeno da absorção também, tá ok? Então, a parte introdutória sobre a aula de hoje é basicamente sobre isso, ok? Bom, então vamos começar falando sobre reflexão da luz, ok? Então a reflexão da luz, ele é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, certo? Após incidir na superfície de separação desse meio com o outro. Então a luz, ela se propaga, né? Ela vem de um local, se propaga, ela incide, né? Ela bate na superfície e retorna para este mesmo meio que estava se propagando anteriormente, certo? A figura aqui já demonstra isso. Então nós temos aqui um raio incidente, que é o raio que chega, certo? Ele vai, né, incidir, colidir com a superfície, certo? Seja uma superfície refletora ou não, ok? E ele vai, se a superfície for bem refletora, ele vai refletir, certo? De forma regular, ou se ela for uma mal refletora, né, ela vai refletir de forma difusa. Porém, vai existir a reflexão, ok? Então ela incide na superfície e retorna, ok? Incidiu e retornou para o mesmo lado. E isso nós chamamos de reflexão, ok? Reflexão da luz. Percebam o seguinte, o que foi colocado ali é mais uma reta, que é uma reta perpendicular à superfície, certo? Essa reta perpendicular à superfície, nós chamamos de reta normal. Essa reta normal, ela é uma reta que nós vamos utilizar como referência, ok?
como referência, justamente para poder a gente definir os ângulos que nós chamamos de ângulo de incidência e ângulo de reflexão, tá ok? Então, essa é a reflexão da luz, ok? Bom, a reflexão, ela pode ser regular. O que é uma reflexão regular? Certo? Ele vai incidir, certo? Em uma superfície e retorna, né? É o conceito de reflexão. O porém, né, aqui que vai ser a sacada, é que ele vai manter o mesmo ângulo de incidência. Então ele reflete com o mesmo ângulo que ele incidiu. Ok? Então ele incidiu, formou um ângulo com essa reta de orientação que eu falei para vocês, que é a reta normal, e ele vai refletir mantendo esse mesmo ângulo entre a reta refletida, né, entre o raio refletido, desculpa, e essa mesma reta normal, ok? Então esses ângulos eles são iguais, isso para o fenômeno da reflexão regular, tá ok? Então nós temos aí ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tá ok? Então isso é reflexão regular, tá ok? A reflexão difusa é o fenômeno que consiste no fato de a luz incidir em uma superfície e retornar sem manter um padrão estabelecido. Ou seja, o ângulo de reflexão e de incidência ele não tem que ser obrigatoriamente igual, certo? Como da reflexão regular. Da reflexão regular ele tem que ser obrigatoriamente igual. Da reflexão difusa não. Ele não necessita ser obrigatoriamente igual, certo? Então, olha a palavra. Não existe uma obrigatoriedade de igualdade entre os ângulos para a reflexão difusa. Para a reflexão regular, tem que existir essa obrigatoriedade. Tá ok? Então não perde aí isso aí de cabeça, não perde esse conceito de cabeça. Tá bom? Então, a reflexão regular, nós podemos observar ela através dos espelhos planos. Esse espelho que tem na sua casa, ok? Que você vai para frente do espelho para se arrumar, certo? Esse espelho, se ele for realmente um espelho plano, ele trabalha com reflexão regular. Superfície lisa, polida e refletora, ok? Nele acontece reflexão regular. De que forma? Muito simples. Se você pegar um laser, um raio laser ou uma lanterna, e incidir sobre, né, a luz sobre esse espelho, você vai perceber que ele vai refletir mantendo um padrão. Então, à medida que você vai mexendo a fonte de luz, você vai perceber que o raio refletido por esse espelho também vai se mexer, mantendo o mesmo padrão. Eu sei que fica impossível, talvez, você fazer uma medição de ângulo, okay? Pode ser até por falta de material. Mas se você conseguir fazer essa medição de ângulo, do raio que chega ao raio que sai, você vai perceber que ele mantém ali o mesmo ângulo. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Okay? Essa é um exemplo de reflexão regular. A reflexão difusa, onde é que a gente observa? A reflexão difusa a gente observa a tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, que não seja fonte luminosa, né, que não seja fonte primária, e sim fonte secundária de luz. Então, tudo aquilo que nós olhamos é reflexo. Reflexo difuso. Okay? Reflexo difuso. Já até expliquei isso em outras aulas. Certo? Então, a reflexão difusa ela é responsável pelo fenômeno da visão, por exemplo. Então, a gente consegue enxergar os materiais porque ela reflete, esses materiais eles refletem de forma difusa a luz que vem de qualquer fonte. Ok? Então, esse é um exemplo de reflexão difusa. Certinho? Bom, então as leis da reflexão elas são válidas para quaisquer tipos de superfície. No caso, refletora, né, seja ela plana ou curva. Pois a reflexão ocorre de maneira localizada em um único ponto. Então a luz ela vai bater em um único ponto. Independe se ela for plana ou curva, desde que ela seja refletora, nós vamos perceber que
essa reflexão ela vai se manter, né, de forma regular, desde que ela seja refletora e polida, né, lisa e polida. Tá ok? Então, as leis da reflexão elas não dependem da cor da luz. Isso é, todas as cores sofrem reflexão exatamente da mesma forma. Certo? Então, independe se for uma luz monocromática ou policromática, se ela for azul, se ela for verde, se ela for vermelha, certo? Ela vai sofrer o fenômeno da reflexão da mesma forma, do mesmo jeito. Então, ela não depende do comprimento de onda. Ok? Não há uma dependência da reflexão com o comprimento de onda. Certo? Todas as cores, né, seja ela monocromática ou policromática, elas vão refletir da mesma forma, mantendo as mesmas leis. Ok? Bom, aí nós temos aqui algumas reflexões especiais. A reflexão de incidência, certo? E de reflexão que variam, né, de intervalo que vai de 0 a 90 graus. Certo? Então, vamos lá. O raio, né, a reflexão normal, desculpa, de incidência normal é o seguinte. O raio incidente, ele é perpendicular à superfície. Quando ele é perpendicular à superfície, nós vamos observar que ele vai refletir sobre a mesma reta. Então, ele incide e reflete sobre a mesma reta. Ok? No caso aí, vão formar, né, na geometria como se fossem retas concorrentes. Ok? Então, o ângulo entre o raio, né, incidente, né, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles serão iguais a zero. Ok? Ele não vai ter uma abertura. Porque o raio refletido e o raio refletor vão estar sobre a mesma reta, que no caso é a reta normal. Ok? Já a de incidência rasante é quando ele passa ali tangente à superfície. No caso, nós temos aqui uma superfície curva. Ok? Então ele vai passar rasante, vai passar ali tangente. Ok? Então ele vai passar direto. Perceba que não vai acontecer desvio. Então o raio, né, o ângulo de incidência, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, só que agora em 90 graus, né, em ângulo reto. Então, na normal ele é 0 e na rasante ele é 90 graus. Ok? Aqui é bem simples de a gente entender. Bom, quanto às leis da reflexão, elas também são obedecidas em superfícies irregulares. Isso para reflexão difusa. Então nós temos aqui uma superfície rugosa, tá ok? Então ele vai manter ali as leis da reflexão da mesma forma, tá ok? Bom, quanto aos espelhos planos, nós vamos ter o seguinte, certo? O espelho plano, ele é o mais simples e o primeiro de diversos sistemas ópticos que estudaremos. Certo? Vamos estudar espelho plano, vamos estudar espelho esférico, vamos estudar lentes, ok? Então, a reflexão em espelho plano vai ser a mais simples, ok? Ele é o único sistema óptico que é sempre estigmático, ou seja, as imagens elas são perfeitas. As imagens elas são perfeitas ao objeto, ok? Então, quando você está na frente de um espelho plano, a imagem ela está sendo fiel ao objeto. Certo? Ela mantém as mesmas características, ela mantém o mesmo tamanho. Ok? Isso, logicamente, há uma distância a esse espelho. Então, ela é perfeita, ela é estigmática. Certo? Ela mantém as características do objeto. São geralmente representados desta forma, né? Graficamente desta forma. Então, nós temos uma linha e nas extremidades dessa linha nós temos 3 linhas pequenas do mesmo lado. Ok? Então essas 3 linhas pequenas aqui do mesmo lado, elas vão dizer para nós, né? Está dizendo para nós que este é o lado não refletor. Que o lado refletor é o lado oposto a essas linhas, né? Ok? Então o lado refletor é esse lado oposto. Então o lado de baixo ele é não refletor e o de cima ele é o lado refletor. Tá, ok? Então dessa forma que nós conseguimos aí identificar graficamente um espelho plano. Tá, ok? Quanto à natureza da imagem formada, né? A imagem conjugada por um espelho plano ela é sempre virtual. Isso em relação ao objeto real. Como é que é uma imagem virtual?
Isso porque graficamente, preste bem atenção, graficamente, certo? A imagem ela é projetada atrás do espelho. Graficamente, a imagem ela está atrás do espelho. Tá ok? Então, isso é uma imagem virtual. E se graficamente estivesse na frente do espelho, professor, seria o quê? Imagem real. Tá ok? Então, como espelho plano, graficamente a imagem está atrás do espelho, então nós dizemos que essa imagem ela é uma imagem virtual. Tá ok? Quanto à posição, podemos dizer que a imagem formada por um espelho o espelho vai ser um plano simétrico, né, entre o objeto e a imagem. Então, graficamente, nós temos o seguinte: nós temos o objeto, nós temos o espelho, e atrás do espelho nós temos a imagem. Lembrando que isso é graficamente, ok? Como o espelho vai ser um eixo de simetria, a distância do objeto até o espelho vai ser a mesma distância do espelho até a imagem, tá ok? Lembrando, graficamente, tá ok? Então, o espelho ele é um eixo de simetria. Ele está na distância média aí entre o objeto e a imagem, ok? Quanto à forma e o tamanho, certo? Ele mantém a mesma forma e o mesmo tamanho do objeto. Ele é estigmático, como eu falei anteriormente. Ele mantém a forma e mantém o tamanho. Quanto à orientação, vai ser direita, né? Vai ser a mesma orientação do objeto, isso não muda. Ele também vai ser enantiomorfa, certo? Então ele vai fazer uma pequena mudança só quanto a essa característica. Se você estiver na frente do espelho e levantar a sua mão direita, a sua imagem levantará a mão esquerda. Ok? Levantará a mão esquerda. Essa é a única mudança em que ele vai fazer. Se você estiver na frente do espelho e levantar a sua mão direita, a sua imagem, né, projetada no espelho, levantará a mão esquerda. Isso é uma imagem enantiomorfa. Ok? Bom, e o objeto e a imagem, ele tem a mesma forma e tamanho, mas eles não se encaixam por simples posição. Ok? Então, isso a gente já consegue perceber justamente por causa dessa mudança lá do exemplo da mão. Levantou a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda. Ok? Formação de imagem. Vamos lá. Nós temos a formação de imagem de um ponto e de um corpo. Percebam o seguinte: se eu tenho um ponto P, o ponto P está a uma distância D do espelho, a sua imagem, que é o P', também estará essa mesma distância D, numa mesma reta. Ok? Então é muito simples. Eu tenho a formação da imagem de um ponto. A imagem de um corpo extenso também é a mesma coisa. Nós pegamos os pontos desse corpo extenso, ponto A, B e C. Nós vamos ver a que distância ele vai estar do espelho e a que distância o espelho vai estar, né, aí a sua imagem. Vai ser a mesma distância. Então, com isso, eu consigo fazer o meu corpo extenso. Percebo, ó, são enantiomorfas. O ponto B está mais próximo do espelho, né, o ponto B do objeto, e o ponto B', que é o da imagem, ele está também mais próximo do espelho. Tá bom? Com isso, vai fazer aquele eixo de simetria. Certo? Então, a distância de um ponto até o espelho é a mesma distância desse espelho até a sua imagem. Certo? Então, recapitulando o que nós vimos hoje. Certo? Estamos falando sobre reflexão da luz, certo? A reflexão da luz consiste, né, no fenômeno de a luz incidir sobre uma superfície e retornar para o mesmo lado, ok? Lembre-se do espelho, lembre-se que a gente só consegue ver os objetos por conta da reflexão, certo? O espelho é reflexão regular e a reflexão de objetos, né, que não são luminosos, que são iluminados por reflexão difusa, certo? Lembre-se que o espelho plano vai ser o sistema mais simples que nós vamos ter de reflexão, certo? O espelho plano ele é fiel ao objeto, certo? E que a imagem que é gerada, ela mantém a mesma distância do objeto até o espelho, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, certo? E até a próxima.